Vamos então ver o quinto vídeo sobre as horas. Neste caso vamos ver como se lêem as horas no relógio com números. Mas antes disso queria recordar que existem 4 vídeos anteriores a este, o último dos quais é este que aqui te mostro. Neste quarto vídeo anterior a este que vamos ver, abordam-se vários assuntos, como por exemplo a hora não é a mesma em toda a Terra, os 24 fusos horários e as 24 horas, países com uma única hora, como por exemplo Portugal continental, e países com mais de uma hora, por exemplo como o Brasil, as diferentes 24 horas exatas do dia, horas exatas diferentes para as mesmas posições dos ponteiros. Durante o dia, o ponteiro das horas dá 2 voltas ao relógio e durante um dia o ponteiro dos minutos dá 24 voltas ao relógio. Portanto, são estas algumas questões que podes aprender no vídeo número 4. Vamos então passar ao quinto vídeo. Portanto, o relógio está dividido em 12 partes iguais. Todo o relógio está dividido em 12 partes iguais. Vamos ver quais são as 12 partes. A primeira parte é uma parte que vai desde o número 12 ao número 1. Depois a segunda parte está entre os números 1 e 2. Terceira parte entre os números 2 e 3. Quarta parte entre os números 3 e 4. Quinta parte entre os números 4 e 5. Sexta parte entre os números 5 e 6. Sétima parte entre os números 6 e 7. Oitava parte entre os números 7 e 8. Nona parte entre os números 8 e 9. Décima parte entre os números 9 e 10, décima primeira parte entre os números 10 e 11 e finalmente a décima segunda parte entre os números 11 e 12. Cada uma destas partes corresponde a uma hora, portanto temos aqui uma hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e depois entrando na segunda parte do dia passamos a ter 12 mais uma 13, 12 mais 2 14 e por aí fora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas. Vamos ver então os minutos. A primeira parte corresponde aos primeiros 5 minutos, que é uma parte vezes 5 minutos dá 5, depois duas partes vezes 5 minutos dá 10, 3 partes vezes 5 minutos dá 15 e assim sucessivamente. Nós vamos ter aqui múltiplos de 5 até chegar a 60, né? 4 vezes 5, 5 vezes 5, 6 vezes 5 são 30, depois a sétima parte, 7 vezes 5, 35, a oitava parte, 8 vezes 5, 40, a nona parte, 9 vezes 5, 45, a décima parte, 10 vezes 5, 50, a décima primeira parte, 11 vezes 5, 55 e finalmente a 12ª, que são 12 vezes 5 igual aos 60. Cá temos o início da contagem dos minutos, começa em 0, né? neste número 12, passa a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e quando chega aqui ao 12 outra vez faz os 60 minutos, isto é, o ponteiro das horas passou do número anterior para o número seguinte. Também podemos reparar, se observarmos o relógio, que entre cada dois números nós temos 4 traços. Porquê? Porque para passar do minuto 5 ao minuto 10, nós temos que passar para o minuto 6, 7, 8, 9, então depois é que vamos ao 10, não é? Portanto, não existem números, mas existem traços. Portanto, se o ponteiro dos minutos estiver aqui no segundo traço, quantos minutos é que são? São 5, mais um 6, mais um 7. Portanto, no segundo traço, depois de 1, significa 7 minutos, não é? Portanto, temos aqui, para o número 1 temos 5 minutos, que é 1 vezes 5, o número 1 vezes 5. Para o número 2 temos 2 vezes 5, são 10. Portanto, o primeiro traço temos 5 mais 1 minuto, são 6. O segundo traço temos 5 mais 2, são 7 minutos. O terceiro traço temos 5 mais 3, 8. O quarto traço temos 5 mais 4, 9 minutos. E depois o traço seguinte é o traço coincidente com o número 2, passamos a ter, no fundo, 9 mais 1, 10 minutos, né? que é o mesmo que calcular 2 vezes 5 minutos. Portanto, o tempo entre dois traços corresponde sempre a 1 minuto, não é? Portanto, repara que a contagem dos minutos começa sempre em 0, aqui no número 12, não é? São 0 minutos quando o ponteiro dos minutos aponta para o número 12, ou seja, o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. A contagem das horas começa em 0, também aqui, né? São 0 horas quando o ponteiro das horas aponta para o número 12, isto é, o ponteiro das horas está alinhado com o número 12.
Quando olhamos para o relógio, devemos identificar o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Nós sabemos que o ponteiro pequeno corresponde ao ponteiro das horas, o ponteiro maior corresponde ao ponteiro dos minutos. Portanto, se tivermos aqui este relógio, o que é que nós vemos? Que o ponteiro mais pequeno é este vermelho, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Então, se reparares, a palavra horas, quantas letras é que tem? Tem 5 letras. E a palavra minutos, quantas letras é que tem? Tem 7 letras. Então, para tu fixares, para não teres dúvidas, o ponteiro mais pequeno, né, corresponde à palavra que tem menos letras. A palavra mais pequena, isto é, às horas. O ponteiro maior corresponde à palavra maior, isto é, a palavra que tem mais letras, isto é, minutos. Portanto, assim não vais te enganar. Portanto, o ponteiro pequeno corresponde às horas e o ponteiro maior corresponde aos minutos. Repara então que a palavra horas tem menos letras do que a palavra minutos, portanto é mais pequena, está para o ponteiro mais pequeno. A palavra maior, que é minutos, tem 7 letras, corresponde ao ponteiro maior. Vamos agora observar o alinhamento ou não do ponteiro das horas e do ponteiro dos minutos com os números, né? Se reparares aqui, o ponteiro das horas, que é o vermelho, que está por baixo, está alinhado com o número 12. Tem este tracinho aqui. O mesmo acontece com o ponteiro dos minutos. Mas se rodarmos os ponteiros das horas e o ponteiro dos minutos, verificamos que ele só está alinhado com os números de vez em quando, não é? A outras alturas está desalinhado. Ora, observa. Portanto, neste caso estão os dois alinhados. Se fizeres andar, aqui neste caso, o que é que tu tens? Tens o ponteiro dos minutos alinhado com este traço aqui e o ponteiro das horas não está alinhado com este traço, não é? Passa um bocado ao lado, é assim? Ora, repara. Observa os ponteiros a rodar nas 24 horas do dia. Só determinadas posições é que o ponteiro dos minutos coincide com os números e do mesmo modo com o ponteiro das horas. Só de vez em quando é que o ponteiro das horas coincide com os números e avançando deixa de coincidir. Portanto, isto é, há alinhamento com os números de vez em quando, quer no ponteiro das horas, quer no ponteiro dos minutos. Estamos quase a chegar às 24 horas. Quando chegar às 24 horas, os dois ponteiros vão estar alinhados com o número 12. Cá está. Estão os dois alinhados, quer o das horas, quer dos minutos, está alinhado com o número 12. Repara aqui no relógio, que horas é que estão a marcar. O ponteiro das horas está alinhado com o número 1, não é assim? E o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Então que horas é que são? 1 hora, não é? Em qualquer hora exata, os dois ponteiros estão alinhados com os números. Isto é, o das horas está alinhado com um número qualquer de 1 a 12 e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Portanto, o relógio marca, neste caso, 1 hora exata, pode ser 1 hora da manhã ou pode ser 13 horas da tarde. Repara nas horas exatas. Nestas 12 horas exatas que estão aqui. Repara que o ponteiro dos minutos está sempre apontado para o número 12, está sempre para cima. E o ponteiro das horas está alinhado com um dos números. Neste caso com 1, porque é 1 hora. Neste caso com 2, porque são 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Depois volta ali às 12. 12 ou 0, não é? Repara agora a hora marcada neste relógio. Não é 1 hora exata. Porquê? Não é 1 hora exata. Porquê? Porque o ponteiro das horas não coincide com o número, nem o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Isto é, está no 0. Portanto, neste caso, o ponteiro das horas não está alinhado com o número 1. Passou o número 1. Não é? A hora passa da 1, mas não chega às 2 horas. Ainda não chegou às 2. O ponteiro já passou da 1 hora, mas não chegou às 2. Portanto, vai ser 1 hora vai ser um tempo marcado, vai ser entre a 1 hora e as 2. E o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 2. Já vimos que os minutos são contados de 5 em 5. Temos aqui 5 mais 5, 10.
Portanto, 2 vezes 5, 10. Portanto, que horas é que marca o relógio? Marca 1h10. Podemos então concluir que em qualquer hora não exata, o ponteiro das horas nunca está alinhado com um número e o ponteiro dos minutos pode estar alinhado ou não. Pode estar alinhado com qualquer número, excetuando o 12, né? Porque se alinhar com o 12, a hora passa a ser exata. Ou pode estar alinhado com qualquer um dos traços entre dois números consecutivos. Né? Neste caso, o relógio marca 1h10, portanto, 1 hora passa da 1h10, que tem 5 e 5, 10. Esta marcação da hora pode ser 1h10 da noite, isto é da primeira parte da noite, ou pode ser 13h10, portanto, da segunda parte do dia, da parte da tarde. Né? A primeira parte será madrugada, noite, madrugada. Né? Em qualquer hora não exata, o ponteiro dos minutos pode estar ou não estar alinhado com um número. Neste caso, aqui temos 1 hora, passa de 1 hora, 1 hora e quanto? E 10 minutos. Está alinhado com o número 2, portanto é 2 vezes 5, 10. E neste caso, o ponteiro passa das duas. O ponteiro da 1 passa da 1 hora, portanto é mais de 1 hora. O ponteiro dos minutos passa do número 2. Portanto vai ter 10 minutos mais quantos traços? Sabemos que cada traço, o espaço entre um número e cada traço, ou entre cada dois traços, é 1 minuto. Portanto, vamos ter 10 mais 1, 11, mais 1, 12. 12 minutos, não é? Portanto, o ponteiro, neste caso, o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 2, como tu vês aqui, não é assim? É 2 vezes 5, são 10 minutos. Portanto, 1h10. E neste caso aqui, o ponteiro dos minutos está alinhado com o segundo traço depois do 2. Isto é, vamos ter 2 vezes 5 mais 2 minutos. 2 traços são 2 minutos. São 12 minutos. Portanto, 1h12 minutos. Portanto, 1h10, 1h12. Vamos agora observar em pormenor a evolução do tempo entre 1 hora e 1h15 minutos. Vamos deixar passar 15 minutos. E o que é que nós vamos verificar? Que à medida que o ponteiro dos minutos vai avançando um traço, o ponteiro das horas vai avançando ligeiramente. Não é? E o que é que vai acontecer? Nós não vemos aqui porque vamos ver só 15 minutos. Mas se nós deslocássemos o ponteiro dos minutos uma volta completa, se rodássemos a uma volta completa, iria ser 1 hora e, portanto, o ponteiro das horas iria passar da 1 para as 2. Neste caso, não, como são 15 minutos, ele vai estar um quarto da distância entre o 1 e o 2, não é? Que 15 minutos é um quarto de 60, não é? Agora vamos ver. 1 minuto, 2, repara o ponteiro das horas anda ligeiramente, 3, 4, 5, 6 minutos, 7, 8, 9, 10 minutos, 11, 12, e repara que o ponteiro das horas continua sempre a andar ligeiramente, até chegar ao 15. Vamos aqui, paramos aqui porque só analisamos 15 minutos. Repara bem, o ponteiro das horas está a um quarto de distância entre 1 e 2. Tem, para cada 15 minutos, o ponteiro das horas anda um quarto desta distância. Mais 15 minutos anda mais um quarto, fica a meio. Depois mais 15 minutos era para ali, fica a 3 quartos. E depois mais 15 minutos dá a volta completa, o ponteiro das horas já está em cima do 2. Vamos então ver qual é a estratégia para ler a hora. A primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos e observar para onde é que aponta cada um deles. O que nós devemos questionar logo em primeiro lugar é o seguinte: os dois ponteiros estão alinhados com os números, isto é, o ponteiro das horas está alinhado com um dos 12 números do relógio e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12? Se acontece isto, nós estamos perante uma hora quê? Uma hora exata. Isto é, 1 hora, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12 horas. Isso é uma hora exata. É o que diz aqui. As horas é o número para onde aponta o ponteiro das horas e os minutos, em horas exatas, marcam sempre 0. Porque está apontado para o 12, é 0 minutos. Se não acontecer isto, o que é que acontece? Nós estamos perante uma hora que não é exata. Não é? E então o que é que nós devemos fazer? O ponteiro das horas, devemos observar o ponteiro das horas e saber por qual foi o último número que ele passou. Não é? Esse número que ele já passou, que está depois, vai ser o número que indica as horas. Os minutos, nós temos que fazer as contas. Temos que ver qual é o último número que o ponteiro passou, ou eventualmente
verificar qual é o traço depois do número onde ele aponta. Vamos já ver exemplos a seguir para tu perceberes. Portanto, a estratégia está aqui resumida e tu vais lendo à medida que vamos fazer exercícios. Vamos testar a estratégia para ler horas exatas. Por exemplo, temos aqui o relógio que marca uma hora exata. Porquê que é uma hora exata? Porque o ponteiro das horas aponta para um número, que é o 4, e o ponteiro dos minutos aponta para o 12, que é o 0. É exata. Repara, o ponteiro das horas está alinhado com o número 4 e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Portanto, em qualquer hora exata, os dois ponteiros estão alinhados com os números. O das horas com 4 ou com outro qualquer número entre 1 e 12, né? Depende da hora exata que nós estamos a referir, e o ponteiro dos minutos está sempre virado para o 12, porque é 0 minutos. Neste caso, o relógio marca 4 horas exatas, ou seja, podem ser 4 horas da manhã ou 16 horas da tarde. Né? 4 horas da manhã corresponde à primeira parte da noite, né? E 16 horas da tarde corresponde à segunda parte do dia. Vamos ver mais um caso. Neste caso, o ponteiro das horas está alinhado com o número 10 e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Portanto, reparam, estão os dois alinhados, significa que é uma hora exata. Qual é a hora exata? A hora exata é 10 horas. Não é? O ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, está alinhado com o número 10, ou seja, aponta para o número 10, e o ponteiro dos minutos aponta para o 12. Portanto, é uma hora exata. Neste caso são 10 da manhã, ou podem ser 22 horas da noite. Não é? Isto é, pode ser 10 horas da manhã, isto é, da primeira parte do dia, ou 22 horas da noite, ou seja, referentes à segunda parte da noite. Vamos então ler algumas horas não exatas, com um formato específico. Neste caso, o número das horas é igual ao número dos minutos. Pode acontecer isso, não é? Repara aqui uns exemplos aqui. 1 hora e 1 minuto. 2 horas e 2 minutos. O número das horas, que é o 2, corresponde ao número de minutos. Por exemplo aqui, 17. 17 horas, 17 minutos. 20 horas, 20 minutos. 22 horas, 22 minutos. Por exemplo aqui, 14 horas, 14 minutos. São horas com um formato especial. Isto é, em que o número de horas é o mesmo número que o número dos minutos. Vamos apenas ver alguns casos. Vamos ver este 0 horas, 4 horas e 4 minutos, 14 horas e 14 minutos, 12 horas e 12 minutos, 17 horas e 17 minutos, 7 horas e 7 minutos, 10 horas e 10 minutos e 22 horas e 22 minutos. Vamos analisar estes 8 casos. Vamos começar então pelo primeiro, 0 horas e 0 minutos. Repara, o ponteiro das horas está alinhado com o número 12, significa que está no 0, é o início da escala, não é? Depois, o ponteiro dos minutos está alinhado também com o número 12, é uma hora exata, neste caso é 0 horas e 0 minutos. É o nosso caso, não é? Porquê? 0 minutos porquê? Porque os minutos são medidos nesta escala dos números aqui, está no início é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 5, qualquer número a multiplicar por 0 dá sempre 0. Portanto, são 0 horas e 0 minutos. O relógio marca, neste caso, portanto, 0 horas e 0 minutos, mas podia estar a marcar, nesta posição, podíamos estar a referir-nos a 12 horas e 0 minutos, isto é, meio-dia. Meio-dia também tem a mesma posição. No nosso caso é 0 horas e 0 minutos, isto é, meia-noite. Vamos ao segundo caso, 4 horas e 4 minutos. O ponteiro das horas passou pelo número 4, já está depois do número 4, portanto vai ser entre 4 e 5 horas. Portanto, o número de horas vai ser 4 e o número de minutos. Vamos olhar para o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos está alinhado com o quê? Não está alinhado com o número. Não está, mas já passou o 12, que é o 0, não é assim? E quantos traços em qual traço é que ele está alinhado? Está alinhado no quarto traço depois do 0. Portanto, 0 minutos mais 1 minuto, 2, 3, 4. Cá está. 4 horas e 4 minutos. 4 horas e 4 minutos. Tens 0 minutos, que é o primeiro número, passou o 12, e adicionas o número de traços. 1 traço, 2, 3, 4. 4 traços significa 4 minutos. Cá está.
4 minutos. 4 horas e 4 minutos. 4 horas e 4 minutos. Portanto, o relógio marca 4 horas e 4 minutos, mas que significa que pertence à primeira parte da noite, mas poderia estar a marcar, nesta posição, podíamos estar a referir-nos a 16 horas e 4 minutos, que é a segunda parte do dia, que corresponde à segunda volta do relógio, não é? No mesmo dia. Vamos ao terceiro exemplo, 7 horas e 7 minutos. 7 horas porquê? O ponteiro das horas passou o número 7, está depois do número 7, portanto é o número de horas, 7 horas. Minutos. Vamos ver para onde é que está alinhado o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos passou o quê? Passou o número 1 e está no segundo traço. Portanto, se passou o número 1, quantos minutos é que passou? Quantos minutos é que corresponde ao número 1? 5 minutos, que é 1 vezes 5. Mais 2 traços, 7. Cá está, 1 vezes 5 mais 2 dá 7 minutos. 7 horas e 7 minutos. 7 horas e 7 minutos, estamos a referir-nos, portanto, à primeira parte do dia, mas os ponteiros, estando nesta posição, poderiam estar a representar 19 horas e 7 minutos, ou seja, a segunda parte da noite, não é assim? Exemplo seguinte, 10 horas e 10 minutos, o ponteiro das horas passou o número 10, cá está, e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 2. Está alinhado, portanto coincide 5 mais 5, 10, ou seja, 2 vezes 5 dá 10, 10 minutos, 10 horas e 10 minutos. Portanto, o relógio marca 10 horas e 10 minutos, que se refere à primeira parte do dia, mas os ponteiros nesta posição também representam 22 horas e 10 minutos, ou seja, a segunda parte da noite. O exemplo seguinte, temos 12 horas e 12 minutos, o ponteiro das horas passou o número 12, cá está depois do número 12, vai ser 12, e queremos 12 minutos. 12 minutos significa que vai passar 2 traços depois do número 2. 5 minutos, 10, precisa de mais 2 traços, não é assim? 2 vezes 5 são 10, mais 2, 12. Cá está, 12 horas e 12 minutos. Os ponteiros nesta posição, estamos a referir-nos a 12 horas e 12 minutos, ou seja, a segunda parte do dia, né? A parte da tarde, mas podíamos estar a referir à primeira parte da noite, isto é, a 0 horas e 12 minutos. Os ponteiros estariam na mesma posição. Não é assim? Exemplo seguinte, 14 horas e 14 minutos. O ponteiro das horas passou pelo número 2 e, portanto, o número de horas corresponde a 14. 14 porque é a primeira volta, 12 mais 1 mais 2 dá 14, não é? Portanto, significa que estamos na segunda volta do relógio no dia. Portanto, passou dos 12, 13, 14. 14 horas, muito bem. E agora minutos. Nós queremos 14. Portanto, minutos vai ser 5, 10, mais 4 traços. 2 vezes 5 são 10, 10 minutos. Depois 11, 12, 13, 14. Temos então 14 horas e 14 minutos. O relógio representa então 14 horas e 14 minutos, que se refere à segunda parte do dia, parte da tarde, mas os ponteiros nesta posição poderiam representar 2 horas e 14 minutos, ou seja, a primeira parte da noite, não é assim? Exemplo seguinte, 17 horas e 17 minutos, o ponteiro das horas passou pelo número 5, portanto são 5 horas, e o ponteiro dos minutos está alinhado com o segundo traço, depois do número 3. Temos então 1, 2, 3, são 15 minutos, mais 2 traços dá 17. Portanto, são 17 horas e 17 minutos. Portanto, o relógio representa 17 horas e 17 minutos, segunda parte do dia, mas poderia representar os ponteiros nesta posição poderiam estar a representar também 5 horas e 17 minutos, isto é, primeira parte da noite, 5 horas da manhã e 17 minutos. Mais um exemplo, 22 horas e 22 minutos, o ponteiro das horas passou pelo número 10, corresponde a quê? 12 mais 10 são 22, cá está 22 horas, segunda volta ao relógio do dia.
22 horas, e o ponteiro dos minutos tem que estar aonde? Tem que estar nos 22. Passou dos 4, e os minutos seriam 4 vezes 5, 5, 10, 15, 20, mais 2 traços, 22. Portanto, temos 22 horas e 22 minutos. Portanto, o relógio marca 22 horas e 22 minutos, mas os ponteiros nesta posição poderiam estar a representar o quê? 10 horas e 22 minutos, ou seja, referentes à primeira parte do dia, ou seja, a parte da manhã, né? Vamos então ver mais algumas horas não exatas, mas com outro formato específico. Neste caso, com um formato espelhado, em que o número de horas e o número de minutos são números espelhados. Vamos já entender o que é que significa isto. Por exemplo, se tiveres o número 01, 1 hora e 10 minutos, repara que é como se os dois pontos sejam um espelho. O 01 espelhado dá 10, o 02 espelhado dá 20, e, por exemplo, o 030 espelhado dá 03. No sentido contrário é a mesma coisa. São horas, nós dizemos que são horas espelhadas, isto é, horas simétricas. Os algarismos do número das horas, neste caso 01, estão na ordem inversa dos algarismos do número dos minutos. Portanto, em vez de termos 01, temos 10. Ou em vez de termos 10, temos 01. Em vez de termos 15, temos 51. Em vez de termos 21, temos 12. Repara que são números espelhados. Vamos analisar alguns exemplos. Neste caso, 2 horas e 20 minutos, 12 horas e 21, 4 horas e 40 e 21 horas e 12 minutos. Vamos analisar só apenas estes 4. Primeiro caso, repara, 2 horas e 20 minutos. O ponteiro das horas passou o número 2, portanto significa que é 2 horas. E o ponteiro dos minutos aponta para quê? Está alinhado com o número 4. Ou aponta para o número 4 ou está alinhado com o número 4. 4 vezes 5, já sabemos que cada número vale 5 minutos. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5 são 20. Cá está, 2 horas e 20 minutos. Portanto, o relógio marca 2 horas e 20 minutos, ou seja, a primeira parte da noite. Ou também poderia estar a marcar o quê? 14 horas e 20 minutos, ou seja, a segunda parte do dia. Isto é a parte da tarde, né? 14 horas e 20. Vamos ver o exemplo seguinte. 12 horas e 21 minutos. Repara que o ponteiro das horas passou o número 12, portanto são 12 horas. Está na segunda volta, 12 mais 0 não chega às 13 horas. E o ponteiro dos minutos está alinhado com o primeiro traço depois do número 4. Tens o número 1, número 2, número 3, número 4. 4 vezes 5 são 20 minutos, mais um traço é 1 minuto, não é assim? 4 vezes 5, 20 mais 1 dá 21 minutos. Portanto, temos 2 horas e 21 minutos. Portanto, o relógio marca 12 horas e 21 minutos, que se refere à segunda parte do dia. Mas também nesta posição os ponteiros do relógio poderiam estar a marcar 0 horas e 21 minutos, isto é, referente à primeira parte da noite. Exemplo seguinte, 4 horas e 40, o ponteiro das horas passou o número 4, portanto significa que é 4 horas, e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 8. Portanto, vamos ter 8 vezes 5, 40. Cá está os 40 minutos, né? 8 vezes 5, 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 5, cada espaço vale 5 minutos, 8 vezes 5, 40. 4 horas e 40. Portanto, o relógio está a marcar 4 horas e 40, refere-se à primeira parte da noite, mas podíamos estar a referir-nos, nesta posição dos ponteiros, às 16 horas e 40 minutos, ou seja, a segunda parte do dia. Terceiro exemplo, 21 horas e 12 minutos. Repara que o ponteiro das horas passou o número 9, né? Como está na segunda volta, é 12 mais 9 é 21. 21 horas, não é assim? E o ponteiro dos minutos aponta para o segundo traço depois do 2. Nós temos 5 minutos mais 5 dá 10. Cá está 2 vezes 5 mais, quantos traços? 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Cá estão os 12 minutos. 21 horas e 12 minutos. Portanto, o relógio marca 21 horas e 12 minutos, que é a segunda parte da noite, mas também poderia estar a marcar, nesta posição, as 9 horas e 12 minutos, ou seja, a primeira parte do dia. Resumindo, o que é que nós temos? Todo o relógio está dividido em 12 partes iguais, como nós já vimos. Cada uma destas partes para o ponteiro das horas representa uma hora, são 12 horas, depois mais a segunda volta mais 12. E
Para o ponteiro dos minutos, cada uma dessas partes representa 5 minutos. Cá está 5, 10, 15, 20, é múltiplo de 5, né? É como seja a tabuada de 5. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, até 5 vezes 12 dá 60. 60 minutos é uma hora. Cada uma dessas partes para o ponteiro das horas corresponde a uma hora, que nós já vimos, e para o ponteiro dos minutos corresponde a 5 minutos. Nós aqui podemos ver a escala, o resultado da multiplicação dos números por 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, por aí fora até 5 vezes 12 dá 60. Pronto, e finalmente tens aqui o resumo da estratégia para ler as horas. Portanto, como é que nós devemos ler as horas? Devemos identificar os ponteiros das horas e dos minutos, que é a primeira coisa, no relógio, né? Saber qual é o ponteiro maior e o ponteiro menor. Já sabemos que o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro maior os minutos. Depois, identificar se os dois ponteiros estão alinhados, com números. Se estiverem alinhados é uma hora exata, e portanto é fácil logo. Se não estiverem alinhados é uma hora não exata. E nesse caso, temos que ler quanto representa o ponteiro das horas e quanto representa o ponteiro dos minutos. No caso das horas não exatas, o ponteiro das horas nunca está alinhado com nenhum número, não é? Passou sempre um determinado número e, portanto, esse número representa as horas. Depois, o ponteiro dos minutos, temos que fazer as contas. Ver qual é o número que ele passou, eventualmente qual é o número que ele está alinhado, e nesse caso, multiplicar por 5. Se não estiver alinhado e passar um determinado número, temos que ver quanto é que representa em minutos esse último número e adicionar o número de traços que ele passou. Como nós já vimos, não é?